O caos se estabeleceu, o tempo passou, você perdeu acesso a produtos industrializados. Você passa a ter que se defender e caçar com instrumentos antigos. Você sabe para que serve e como fazer uma lança? Muito bem, hoje estamos partindo aí de uma ideia de um caos total em que, por algum tempo, você se vê privado de produtos industrializados ou definitivamente privado de produtos industrializados, pelo menos na sua existência, e você precisa improvisar, incluindo aí os materiais de segurança e materiais de caça. Você vai ter que caçar para prover a sua alimentação, você vai ter que se defender de animais selvagens ou até de outros grupos humanos. Então é importante que você conheça as técnicas, conheça as habilidades necessárias para você poder trabalhar com isso. Então vamos lá. Primeiro, hoje nós vamos falar sobre a lança. Tá? A lança é um dos primeiros instrumentos que o homem criou para poder facilitar a sua vida durante a caça. O que acontecia? No início da humanidade, ainda na época dos homens das cavernas, antes de eles inventarem a lança, eles caçavam meio que na mão, né? O máximo que eles conseguiam fazer é arremessar algumas pedras, encurralar os animais em alguns locais e jogando pedra e se atracando com eles. E obviamente esses animais, mesmo que fossem animais pacíficos, animais herbívoros, eles se defendiam como podiam para não morrer. Então isso gerava muito trauma, muito ferimento nos homens. Então eles passaram a procurar uma maneira de se afastar da caça, né? Se afastar do confronto corpo a corpo. E o primeiro instrumento que aparece é a lança. Então, através de uma ponta de pedra, tá? E uma haste de madeira, eles vão criar um instrumento que vai poder manter longe da caça, ok? Então, na ponta da haste era colocado essa ponta de pedra aqui no final. Isso era trabalhado, colado com resina, amarrado com fibras vegetais, de maneira que ficasse bem firme. E nós temos aqui uma lança. Essa lança não é para arremesso, apesar do nome, né? Lança, ela não era para arremesso. Essa lança, nesse estilo aqui, grossa desse jeito, era uma lança de combate, tá? Na qual eles podiam bater, poderiam manter o animal afastado e poderiam ferir com essa ponta de pedra que eles iam colocar aqui, ok? Então a primeira haste que aparece é uma haste de madeira grossa para manter o animal longe. Existe também o bambu. O bambu, mesmo sendo grosso como aquela haste, ele é bem mais leve. Então, acrescentando a ele aqui uma pedra, certo? E fazendo as devidas amarrações, eu tenho uma lança que eu já posso começar a pensar em arremessar, porque ele é mais leve, tá? Obviamente é um pouco mais frágil, mas ele é mais leve do que uma madeira, tá? E aí nós vamos procurar uma madeira mais fina, alguma coisa, uma maneira de poder arremessar essa lança. Lembrando que a hora que eu arremesso, eu perco meu armamento, tá? Então eu tenho que pensar bem nisso aí, eu tenho que ter muita certeza do que eu vou fazer. A ponta da lança, ela pode ser, né, de pedra, como eu falei, pode ser feito de osso, pode ser feito de metal. Eu estou fazendo uma ponta de lança aqui que eu comecei com disco de arado. Então nós batemos, colocamos ele no fogo para perder a têmpera, batemos para poder retificar, já foi feito o corte, agora está faltando fazer o acabamento, a fiação, prender numa haste. Então vai ser uma lança de defesa, não uma lança de arremesso, mas uma lança de defesa. Então a ponta, além da pedra, do osso, tá? Ela pode ser feita também de metal ou resto de metal, tá? É importante, se você está raciocinando com uma lança de arremesso, o equilíbrio dessa lança. O peso maior tem que estar na ponta, na frente, para que ela tenha estabilidade no seu voo. Então, por exemplo, se eu pego uma haste como essa aqui, ela é um pouco mais fina na frente do que embaixo.
Se eu for querer arremessar isso aqui, eu tenho que colocar o peso maior aqui. Então eu colocaria a ponta aqui. Apesar da nossa tendência ser fazer o contrário. À medida que as coisas vão afinando, a gente quer botar a ponta lá. Mas eu faria ao contrário, para que o peso fosse adequado ao seu arremesso. Então, fica a dica do manter o equilíbrio da lança. Eu posso também fazer um quebra-galho, por exemplo. Isso aqui é um bastão de caminhada, tá? Então, um bastão de caminhada feito com um cabo de vassoura, tá? Então, foi feito, eu pintei, botei aqui um cabo aqui de cano PVC com tampinha, bacana, deixei pintado. Coloquei uma ponta de metal aqui embaixo, um parafuso, para poder preservar essa ponta na hora da caminhada, tá? Então esse bastão de caminhada, inocente bastão de caminhada, me permite fazer trilha aí pelo mato. E a pergunta é, caso eu me veja frente a frente com algum animal selvagem, que queira atacar alguma coisa assim, eu tenho a opção de retirar a ponta, e eu tenho aqui uma ponta metálica, que eu afixei aqui com resina, então com uma cola de resina. Isso aqui era uma faquinha que quebrou na cozinha, eu fiz a ponta, fiz a afiação dela, e tá aqui. Com isso eu consigo manter esse animal à distância, certo? Consigo manter aquele que quer me atacar à distância e fazer. Não é uma arma complexa, nem uma arma grande, mas é alguma coisa que permite a minha defesa. Um bastãozinho de caminhada. Então, baseado na ideia da lança, ok? Como eu falei, as pontas podem ser feitas de pedra ou de metal. Na Amazônia, nós temos alguns locais ali que tem muito pouco metal, aliás, muito pouca pedra. Então, os índios, isso aqui é uma flecha Yanomami, tá? Os índios utilizam como ponta de flecha a casca de uma palmeira. Essa casca ela é bem dura, ela é uma madeira bem rígida, ela é bem mais forte, e eles utilizam como flecha aqui a taquara, um tipo de um capim grande, né? E que tem esse tipo de haste, né? É como se fosse um bambu sem nó. Ela é bem leve, mas a ponta ele reforça com esse tipo de casca de palmeira, tá? E isso aqui, além de ser moldado, cortado, etc., ele é esquentado no fogo para que ele tenha a durabilidade necessária ou a dureza necessária para as suas atividades, ok? Então é isso aí, falei vários itens aí, e é importante que a gente procure outras fontes de consulta na internet. Procure lá como fazer uma lança, como utilizar uma lança. Vocês vão ver uma série de aulas que podem trazer conhecimentos e habilidades para vocês. Prepare-se e sobreviva. Da sociedade que você conhece, tudo parou. Você não tem mais sistema de saúde, você não tem mais sistema de segurança, os supermercados estão vazios, os postos estão fechados, não tem luz, não tem água. E agora? Você vai ter a sensação de desespero ao olhar para sua família, ou você vai estar tranquilo porque você se preparou com antecedência? Dentro desse preparo, durante 12 anos de selva, eu aprendi que alimento é um dos primeiros itens que você deve estocar. Nós resolvemos fazer um livro onde vai abordar o estoque, a conservação, a produção de alimentos, certo? E vai trazer para você conhecimentos para resolver muitos problemas. Clique no botão e adquira já o seu livro na pré-venda.